Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um webinar da Lab Carreiras. E esse mês nós vamos estar falando sobre a relação do câncer de mama com as doenças psicossomáticas. E a gente trouxe uma convidada especial, a Cecília. Cecília, você poderia, por favor, se apresentar? Uhum. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de falar. Eu acho que é um tema muito importante, que gera muitas dúvidas, né, e eu também agradeço se todo mundo que estiver assistindo. Se alguém depois quiser entrar em contato, conversar mais um pouquinho, por favor, tá? Meu nome é Maria Cecília Zauhaldi, sou argentina, moro no Brasil, sou jornalista, trabalho com saúde pública há 13 anos na UFRJ e sou psicanalista clínica, né? Dentro da psicanálise, existe, vamos dizer assim, um desdobramento que é o estudo das doenças psicossomáticas, que são as doenças que a gente chama de fundo emocional, e que tem tudo a ver com o tratamento de câncer, principalmente de mama, para as mulheres e homens também. Como que as doenças psicossomáticas podem influenciar no desenvolvimento do câncer ou de Uhum. outras doenças? Na verdade, eu sou psicoterapeuta oncológica também, é uma psicoterapia que visa ajudar, auxiliar tanto o paciente quanto a família, né? Hoje o câncer é uma doença que é muito presente em diversas faixas etárias, né? Antes existia o conceito de que câncer era uma doença de velho, e isso hoje não existe. Hoje você tem em todas as faixas etárias, e é, o que a gente pode perceber, né, ampliando esse leque de pesquisas clínicas, né, do que pode ocasionar, é hereditário, não é, existem é, mais de 300 subtipos de câncer, né, então existe o hereditário e existe o que não é hereditário, né, e a gente percebe, quando a gente vai falar dessas doenças psicossomáticas, que são essas doenças de fundo emocional, sabe quando você vai no médico e o médico fala assim, olha o estresse, hein? Olha o coração. No estudo das doenças psicossomáticas, a gente percebe assim, um grande número de doenças que têm origem emocional, em que o médico fala, olha, você tem que tratar isso. A gente pode falar de uma fibromialgia, a gente pode falar de uma psoríase, de queda de cabelos, queda de dentes, tudo isso pode ter também um fundo emocional. E estudando e pesquisando o que acontece com os pacientes que têm câncer, é claro que eu estou falando de uma parte, né? Existem as pessoas com predisposição hereditária, que a gente vai falar que é o gene BRC, existe até um teste específico que a pessoa faz para saber se tem esse determinado gene, e até, como eu posso dizer, fazer um tratamento ali preventivo, né, da família. Um caso muito famoso na internet, por exemplo, foi o da Angelina Jolie, né, que ela teve incidência da mãe, da irmã, então ela preventivamente fez a cirurgia de retirada, né, ali das mamas, dos glândulos mamários e do útero também, então que é algo que para quem está de fora pode parecer radical, mas ela se antecipou a uma grande predisposição que ela tinha. Isso, inclusive, é uma prática conhecida no meio, né? É um pouco polêmica, mas muitos pacientes optam, e eu também, eu como psicoterapeuta, entendo essa posição, né? Mas voltando, o câncer também pode ser em decorrência de uma prática, por exemplo, um determinado paciente fumou 30 anos, então ele tem uma disposição maior a desenvolver ali um câncer de pulmão, né? Ou esteve exposto a determinada substância, ou a situações que sim podem estar vinculados com o surgimento de um câncer, sim, claro, né? Porém, o que a gente percebe como terapeutas, como analistas, é que é, quando chega um paciente dizendo, olha, não tenho predisposição nenhuma na minha família, tenho um estilo de vida saudável, me alimento bem, como bem, o que pode ter acontecido? Pessoas, inclusive jovens, né, com incidências de câncer, é muito comum que a gente perceba, da data né, da descoberta do tumor, há 2 anos atrás, a presença de um forte trauma, de algo não elaborado. Cecília, como assim um trauma? Pode ter sido um luto não elaborado, pode ter sido uma situação de forte estresse. Olhando para trás, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente percebe essa situação. E o incrível, Daiana, é que quando a gente pergunta isso para o paciente, ele não responde rapidamente. Aconteceu algo com você?
De 1 ano e meio, 2 anos atrás, pum, ele já vem com o fato, sim, aconteceu. Então, é um vínculo que a gente pensa. Olhando um pouquinho para a história da psicanálise, a própria psicanálise nasceu disso, né? Freud, ele olhava, ele como neurologista, ele estudava o que acontecia com as histéricas. O que eram as histéricas? Eram mulheres em que os médicos da época reviravam elas, faziam exames, elas não tinham nada. Biologicamente, não tinham nada. Então, ele começa a pensar que, peraí, essa pessoa sente dor, se contorce, às vezes, algumas ficavam com redução na mobilidade. O que acontece com essas mulheres? Não é o corpo, os exames estão ok. O que pode ser? E aí ele começou a ver que poderia ter algo de fundo emocional. E aí começa essa ciência do olhar para os traumas, do olhar para as dores, né? Será que essa pessoa sofreu por um forte trauma? Então, a própria psicanálise já nasceu desse olhar para as dores que atravessam o ser humano, os traumas, o que pode não ter sido elaborado, de que forma essa pessoa está seguindo a vida, né? E com o câncer a gente percebe isso. Independentemente se seja de mama, seja de intestino, 2 anos para trás, é muito frequente que a gente perceba algo que tenha marcado a pessoa. Alguma situação muito difícil na vida dela, que ela não tenha conseguido processar direito, e aí parece que é como se fosse uma resposta do corpo àquela forte emoção não compreendida. Para a pessoa que está agora assistindo essa palestra e ficou um pouco mais assim curioso de entender isso na prática, você teria algum exemplo assim de associação, um câncer de mama, o que, que pode estar ligado? Ou se normalmente não tem essa ligação, não existe necessariamente um vínculo da parte do corpo com algo sentimental. Existe ou existe algum estudo que comprove, olha, de fato, um efeito emocional nessa área afeta essa área do corpo? Você pode explicar um pouco mais sobre isso? O corpo, ele fala como um tudo. A gente pode ter várias interpretações, né? Por exemplo, se a gente pegar o câncer de mama, ele tem muito a ver com emoções presas, né? Justamente por ser um seio, né? Emoções presas, coisas que estão guardadas, né? Sentimentos que não foram colocados para fora, né? Algo muito difícil que ficou ali. Né? Eu conversando com uma das minhas pacientes um dia, ela me disse que, por exemplo, ela tinha sofrido um luto na época do Covid e não conseguiu se despedir. E aquilo para ela tinha sido terrível, né? Ou seja, tiraram o meu ente de casa e eu não consegui, eu não vi mais, eu não tive mais contato. E essa mágoa, tudo que eu tinha para dizer para essa pessoa ficou guardado, né? E aí é como se tivesse guardado realmente no peito, né? Quando a gente fala câncer de intestino, tem muito. O que é o intestino? É aquilo que coloca, né, os dejetos para fora do corpo. Então é como se a pessoa tivesse engolido coisas e que não colocou para fora, né? E aí a gente pode pensar, de repente, em um perfil de uma pessoa que tem coisas a dizer e não diz, né? Que está suportando situações das quais não gostaria mais de passar, né? Câncer na garganta, na boca, fala muito de coisas não ditas, né? Gente, cada caso é um caso, mas a gente percebe, assim, uma predominância nesse tipo de situações, né? Por exemplo, tudo que a gente fala de doenças psicossomáticas na parte esquelética, nos ossos, falam muito de estrutura, né? Falam muito de estrutura. Então, eu posso estar dizendo olha, eu não tenho estrutura mais para seguir da forma como estou, né? O que é o esqueleto? É justamente a estrutura que mantém o corpo em pé. Então, eu posso estar dizendo sim, né? De pessoas que não aguentam mais levar tudo, né? Levar tudo, isso, caminhar dessa forma, permanecer dessa forma, né? Os rins falam muito de mágoa, né? Pâncreas também fala de mágoa, de coisas não processadas. Mas se a gente fosse fazer um resumão, o câncer fala muito de emoções, de coisas que não foram colocadas. Sabe aquele perfil de pessoa que a gente fala assim, nossa, fulano não leva desaforo para casa, bateu, levou. Essa pessoa que falou com ele vai falar tudo para você. Ele vai gritar, ele vai botar para fora. Esse é o perfil de pessoa que dificilmente tem câncer. Pode perceber. Porque essa pessoa bota tudo para fora. É claro que, né, deve pagar o seu preço, porque a gente aqui está dentro de uma norma social e com certeza algumas pessoas devem se afastar, né? Enfim, não estou nem falando, nem entrando no mérito,
né, da vida social dessa pessoa e das dores que ela deve passar por ser dessa forma, né, por ser explosivo. Mas essa pessoa que põe tudo para fora não costuma ser, tá? Salvo exceções, claro, o perfil da pessoa com câncer. A pessoa que desenvolve, que tem mais propensão a câncer no nosso olhar, é essa que engole. É essa que, sabe aquele pago para não me aborrecer? Ah, eu não gosto de confusão. Deixa. Isso aqui, depois tudo fica bem. Deixa a minha dor aqui, não vou falar nada não. Essa pessoa que engole e põe para dentro e está ali suportando situações que não aguenta mais, é esse perfil que costuma desenvolver um câncer na nossa visão psicossomática. A gente tinha conversado antes de começar a gravação a importância de falar desse tema fora do mês de outubro, né? Porque assim, a gente entende que é um caso a ser falado o ano inteiro, né? Sobre a questão da prevenção do câncer de mama, sobre também a prevenção também das emoções, né? Porque assim, muitos acabam procurando uma ajuda quando já está com a doença, né? Aí vai procurar um profissional da área da saúde mental, que não há nada de errado nisso. Mas você acha que um atendimento como prevenção, né, para a pessoa poder desabafar, procurar um terapeuta, procurar um psicanalista ou um psicólogo, ou o que é que seja, você acha que isso também é um modo de prevenir também o câncer? Olha, eu sou suspeita para falar, mas para mim o falar, né, ou seja, existe a cura pela fala. Falar, o elaborar, o que é o elaborar? Eu colocar para fora e começar a criar ali uma conexão. Olha, eu acho que eu faço isso por causa disso, mas isso daqui que eu estou vivendo, eu não deveria mais fazer. Eu não deveria mais tolerar, suportar, né? Nós temos uma vida tão acelerada que a gente não consegue nem parar para se ouvir, né? Dificilmente hoje as pessoas estão sedentas por alguém que as escute. A gente não está mais tempo, a gente não tem tempo, a gente pega o celular, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser com tempo marcado. Então, a gente não está mais nem tendo tempo de elaborar as emoções, né? Hoje, quando um funcionário é demitido, ele não pode nem sofrer por isso. Não, olha, bola para frente. Não sofre por isso, não. Estamos na sociedade do não sofrer. O sofrer é visto como, poxa, perda de tempo, né? Você terminou um relacionamento, um casamento, não, que isso? Olha, levanta, a fila anda. Você não consegue nem mais processar os seus lutos, as suas perdas, independente do que seja, perda de um cachorro, saída de uma casa que você gostava muito, a venda de um carro que você tinha muito afeto, teve que vender por situação financeira, não sei, você não consegue mais, porque o sofrer hoje é mal visto. O sofrer não, peraí, toma um remédio, vai tomar um remédio e, né, aqui é felicidade e produção e estar bem, ou seja, nós estamos em uma pegada muito acelerada, em que a gente não pode nem ter, né, um tempo para a gente entender o que está acontecendo, colocar para fora uma emoção. Então, a terapia, ela sempre ajuda. Hoje, com o advento, né, da internet, a gente consegue chegar até mesmo nas crianças no celular. Então, eu super aconselho, né, a terapia sempre, independente se está tudo bem, se não está, porque a gente sempre tem questões a elaborar, sempre, 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 e principalmente para quem está passando por um tratamento de câncer, né. Quando a gente fala em câncer de mama, principalmente de mama para mulher, é muito difícil. E é justamente esse trabalho que a gente faz na psicoterapia. Porque a mulher, dependendo do quimio, já, a sua maioria da quimioterapia, vai ter perda capilar, né? Que aí mexe com toda a autoestima, né? Quando um homem raspa a cabeça, ok. De repente ele esteja aderindo, esteja quente, não sei. Mas quando a mulher perde o cabelo, todo mundo ali na comunidade dela vai saber que ela está enfrentando um processo. Então é difícil, porque as pessoas comentam, fulano, ó, deve estar fazendo químio, né? Mexe com toda a autoestima da mulher, a pele fica pálida, as unhas ficam roxas, perde-se os cílios, a sobrancelha. Então, é tudo uma desconstrução. Além de ser um tratamento difícil, com enjoos, né? Que, enfim, que tem todos os efeitos colaterais que são esperados, a gente ainda tem essa perda da vaidade, que mexe muito com a mulher. A mulher se sente a mais feia do mundo, a mulher não quer bater uma foto. Muitos parceiros, infelizmente, não acompanham as mulheres nesse processo. Se perde a mama, que é algo muito simbólico, né, de ter que operar. Hoje existe até
né, inclusive no SUS, aqui no Brasil, é uma medida muito interessante, que é que essa mulher não saia sem o seio da sala de cirurgia, que ela já consiga colocar um extensor de mama que visualmente não vai dar aquele impacto, né? E aí a gente tem um trabalho muito legal, ou de reconstrução, quando dá para salvar o mamilo, ou até de tatuagem 3D, que fica muito realista na mama, não dá para perceber. Geralmente são trabalhos de tatuadores voluntários, que são pessoas assim, né, com expertise fora do comum. E aí, então, hoje existe essa preocupação de que essa mulher sinta que, ok, estou passando por um processo difícil, mas eu vou ter uma prótese, inclusive que a própria rede pública fornece, eu não vou ficar sem o meu seio, que diminui os impactos para que ela não se sinta tão diferente. Porque hoje muitas mulheres e homens também estão enfrentando diferentes tipos de câncer, né? Então, hoje, a gente tem uma frase que a gente fala para os pacientes que eu gosto muito, que bom, ok, você está com câncer, vamos viver apesar desse tratamento, né? Ou seja, apesar do tratamento, e como é que fica a sua vida? Ah, eu vou pensar nisso agora, no meu tratamento? Se o médico liberar, sim. Por que não? Por que não fazer um pilates? Por que não fazer uma hidroginástica? Por que não, tá se sentindo bem? Vai almoçar com uma amiga, normalizar o processo, né? Não é isolar aquela pessoa, mas normalizar, que ela possa, de repente, continuar com um curso online, que ela continue com as atividades dentro do possível e das limitações físicas, mas que ela continue com a vida, porque é uma doença cada vez mais comum e, de repente, daqui a uns anos a gente consiga, né, a gente torce para que a medicina nos traga mais respostas cada vez mais, mas hoje, o que a gente passa em 2024 é a realidade, né? Exatamente. Não deixar como um decreto de morte, né? Existe uma vida, você está vivendo, tem um percurso, né? Então é muito importante falar sobre isso, né? Que às vezes a pessoa ela fica tão presa no problema, só que ela deixa de viver, né? Ela para a vida dela para viver em torno daquilo. Só que apesar desse sofrimento existe uma vida, existe uma coisa acontecendo, então os sonhos continuam, os planos continuam, até mesmo porque, às vezes, já, né, é bem comum acontecer, às vezes a pessoa tem uma amizade com uma outra pessoa que não tem problema de saúde, a pessoa vai atravessar a rua e morre. Então, assim, não tem nada a ver, não é um decreto de morte, né? Não é nada que vai frustrar os seus planos, pelo contrário, vai te dar até mais não sei se é garra a palavra certa, mas vai te dar, falando, não, tenho que ter um objetivo a seguir e viver, né? Viver a vida, apesar do câncer, Sim, né? sim, 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 sim. É, E uma coisa muito interessante também é a gente perceber que, por exemplo, o que é a metástase, né? Uma palavra que assusta muito o paciente de câncer, é quando o câncer migra de um órgão para o outro. Que hoje, para a medicina, estamos em 2024, não há possibilidade de cura, ou seja, não há possibilidade de alta médica. É isso que a gente está falando. Os outros tipos de cânceres que ficam localizados em um órgão só, há possibilidade de alta, por mais que a pessoa possa, de repente, ter que tomar hormônios, né? Quando eu falo hormônios, são medicações bloqueadoras de hormônios durante longos períodos, mas há possibilidade de alta médica. Quando eu falo em metástase, hoje, em 2024, não temos, mas eu acredito que em breve teremos, né? Porque está avançando demais a pesquisa, a gente sempre tem aí novos congressos, novas medicações. Mas, inclusive, a pessoa com metástase, quando a família ouvia essa palavra, já era sinônimo de que essa pessoa ia vir a óbito em pouco tempo. E hoje nós temos casos de pessoas que vivem com metástases 15, 20 anos após o diagnóstico, né? E que estão todo mês no médico, todo mês elas têm que estar ali na clínica, tomando uma medicação, ok? Mas que têm vida com suas limitações durante um longo tempo, a gente fala de 15, 20 anos, né? Então a gente torce para que cada vez mais essas pessoas consigam uma sobrevida maior, né? E eu sei que a gente tem números, inclusive, maiores, né? Então, você vê como que isso está avançando. E a gente trabalha muito isso para que a pessoa compreenda que, ok, há um problema de saúde, há uma rotina que vai, né, desorganizar tudo e você vai precisar se adaptar, mas há possibilidades também. exato. Eu até queria te fazer uma pergunta, porque eu trabalhei com uma moça que ela trabalhou no centro oncológico, mas na verdade ela não era da área da saúde, ela era recepcionista. E ela contou algo bem interessante. Ela falou assim que os pacientes
que mantinham a vida deles, assim, a prática, né? Dentro daquilo que era permitido, né, pelos médicos. Viviam muitos anos, assim, viviam muitos anos. E aqueles que se fechavam para aquela dor, né, se isolavam e falavam, não, eu tô com câncer, vou morrer. Parece que eles automaticamente eles iam definhando e de fato meio que como se eles se entregassem, né? Então eu sempre tive curiosidade de conversar com alguém realmente que vive isso, que está dentro de um centro oncológico, que trabalha Sim. com pessoas Uhum. e é da área da saúde, porque ela não era da área da saúde, ela era uma pessoa que era recepcionista. Então eu queria ver Sim. com você se isso de fato, pela sua experiência, isso é verdade. Na verdade, eu também sou paciente oncológica, né? Porque eu tive há pouco tempo. Então, eu trago vivência tanto como profissional como paciente. E sim, essa premissa é verdadeira, porque, ou seja, o corpo lhe responde muito, né? Algo que a gente sempre fala, né, para o paciente que vai entrar numa sala para fazer quimioterapia é não brigue com a medicação. Não brigue com a medicação, independente do que você acredite, né? Mas que você fale, olha, isso aqui é uma possibilidade. Muitas pessoas estão vivas e foram curadas através desse saquinho aqui que você colocava na minha veia. É difícil, o arde, vai ter efeito colateral, mas é uma possibilidade. Então, olha só, olha como é que a nossa mente entende. Se eu brigo, se eu estou ali, né, rancorosa porque eu tenho que fazer um tratamento, se eu estou ali me sentindo injustiçada, que são sentimentos normais, mas que o normal é que essa primeira fase passe, e depois o paciente dê a volta de que preciso me cuidar, vou me cuidar da melhor forma possível, né? Quando o paciente entende e não briga, a gente percebe que o tratamento parece que responde, é como se o corpo falasse, ok, então vamos lá, vamos fazer. Tem que fazer? Vamos fazer. Então, que bom, vou agradecer a todo mundo aqui, eu não vou ficar aqui reclamando, né, e me lamentando de por que estou fazendo isso, mas eu vou entender que isso aqui é o que vai me levar para a minha vida normal, vamos dizer assim, de novo. Né? E realmente, esse paciente que está envolvido, que tenta continuar indo para a sua igreja, vai para um Pilates, vai para algum lugar dentro das limitações, essa pessoa tem uma resposta muito melhor, porque o corpo entende que ele não está brigando com nada. É um tratamento. A nossa mente ela tem uma influência enorme, enorme. Né? O próprio coração, quando o cardiologista fala assim, não se estressa, peraí, olha o coração, ou seja, a nosso estresse, a nossa mente, ela pode, ou seja, agitar o nosso coração. Então, olha como é que uma medicação é muito importante, como é que o paciente está ali, não em negação. A fase da negação é comum, né? E é o primeiro estágio, quando a pessoa recebe um diagnóstico. Não esperava, minha vida estava tão boa, não sei o quê. É uma fase de porque eu. Depois ela sai desse lugar. A gente percebe que depois isso passa. Ok, vamos lá. Quando ele vai na clínica, ele vê muita gente fazendo tratamento. Ele vê muita gente, inclusive, poxa, mais jovem do que eu. Então ele percebe que, olha, não sou só eu. Não sou só eu e há possibilidade, até quando o médico fala que não tem, né? Porque ele começa a descobrir que tem muita gente que também estava aí sem possibilidade que está viva. E como é que a gente explica isso? Eu não sei. Então, até nesse caso, né? Mas quando o paciente, e por isso que o apoio psicológico é tão importante, quando ele, né, abandona essa fase de medo, né, de negação, de se sentir injustiçado, de ficar com raiva, né, de tudo, e ele entra na fase de que vai dar certo, vamos ter fé, a medicação vai me curar, é um outro caminhar, é um outro caminhar. Até a veia da medicação fica relaxada, é incrível. Você sai da. Por que eu, né? Para Sim. assim, não, não, vamos lá, eu tenho que passar por isso, então vamos passar. Parece que muda, né? Muda a chave. Então, por isso que é importante, até para você que está assistindo essa palestra, a importância do papel de um profissional da área da saúde, também da saúde mental. A saúde mental é muito importante nesse processo, tanto para o paciente quanto para a família também, né? Às vezes Uhum. pouco se fala também sobre o sofrimento da família, sabe? O que falar. Porque às vezes, nesse momento, né, às vezes a pessoa ela quer falar alguma coisa para ajudar, às vezes acaba falando alguma coisa para ferir. Então, eu acredito também que é importante também o suporte para a família. Porque às vezes. Essa rede de apoio, né, é fundamental, né? Quando a família está engajada
está ali dando suporte, nem todos têm essa possibilidade, claro, né? Mas quando se tem ali um parente que fala assim, não, olha só, estamos juntos, eu vou te ajudar, tentar minimizar, né? Até mesmo os efeitos colaterais que a família pode fazer dessa forma, é muito importante, né? A gente tem até um módulo, né, que a gente estuda em psiconcologia, que é o módulo também da fé, é uma parte muito importante do indivíduo, né? Porque a gente está falando em algo que pode vir a sua morte ou não, né? Pode vir ali uma condição que não tinha antes, né? Posterior, uma condição difícil. Então, quando a pessoa acredita, independente do que ela acredite, mas tem essa positividade, essa crença, isso ajuda também, isso colabora. E a família é uma parte muito importante, porque se a família está unida nisso, com esse paciente, as chances dele se estabilizar e passar da melhor forma possível são muito grandes. Hoje a gente ainda tem uma ferramenta que pode ser muito boa quando você está nos lugares certos. A gente tem vários grupos de apoio na internet, né? Mulheres, principalmente, eu falo porque as mulheres, né, elas se comunicam mais, elas são mais orais, né? Então, nós mulheres, a gente faz grupos de Facebook, de WhatsApp, posta foto, olha, a minha cirurgia está assim, a sua está como? Então, é um grande grupo de mulheres online que estão ali dividindo dores. E é um lugar de escuta, de fala. Nem tudo são mil maravilhas, sempre há debates, mas geralmente os pacientes encontram um apoio, né? O que eu sempre falo é a internet pode ser uma ferramenta maravilhosa, né? A gente só tem que tomar cuidado com curas milagrosas, com coisas não autorizadas pelo médico, que também são divulgadas pela internet e que não tem procedência, né, científica nenhuma. Mas a rede de apoio, de amizades e de pessoas que estão passando a mesma coisa que você é fundamental, porque aí a pessoa sai da posição de que, poxa, só eu. No entorno dela, pode parecer que é somente ela, mas quando ela entra na internet e vê pessoas com a mesma idade, com situações parecidas, com vivências parecidas, é como se a gente estivesse fazendo uma grande roda terapêutica, só que de pessoas que estão do outro lado ali. E as pessoas dividem experiências, falam, olha, meu médico falou isso, aquilo. Então, é uma troca muito legal, que acaba sendo muito importante para o paciente também. Certo. Então, a gente já, até aqui a gente entendeu a importância, né, do papel de uma terapia, ou em torno de grupos, né, de mulheres, ou se você é mulher, está com um grupo de mulheres, ou se for um outro tipo de tratamento de câncer, se for homem, com grupos de homens. Você também sugeriu também se a pessoa praticar esporte, pilates. Tem mais alguma coisa que você acha que pode ajudar também no para essa pessoa que está passando por um tratamento, né? Alguma dica, alguma outra coisa que seja importante? Eu acho interessante que se passe da melhor forma possível, né? Por exemplo, se essa pessoa gosta de estudar, continue com os estudos online, se for possível, claro, né? Ou seja, mas que tente se viver a vida da melhor forma, o mais próximo, dentro do que a pessoa gosta. Muitas pessoas começam, eu vou fazer um curso. Eu vou então fazer aquela pós que eu queria fazer há muito tempo. Porque entre uma quimioterapia e outra, por exemplo, existem, às vezes, 2 semanas de intervalo. E os efeitos colaterais vão ser nos 2 primeiros dias. Depois ela tem ali uma semana, ela tem um gap ali e que ela fica sem fazer nada. Né? Então, é bom que nesse tempo a pessoa se ocupe, porque parece que eu não estou perdendo tempo, eu estou fazendo outra coisa. Interessante para mim. E hoje você tem tantos cursos pela internet, né? De música. Eu gosto de tocar instrumentos, então eu vou fazer um curso aqui de violão enquanto estiver nesse tratamento. Porque dá uma sensação de normalidade. Eu estou fazendo tratamento, mas eu também estou seguindo com a minha vida. E várias outras atividades que de repente você gosta. Eu tenho um grupo lá da igreja que eu frequento. Ok, participe online. Não dá para ir presencialmente, mas faça, porque dá a sensação de que minha vida não parou. Né? Eu estou aqui, ok, de molho, fazendo algumas coisas, mas a minha vida não parou. E parecem coisas pequenas, mas não são, porque a sensação da normalidade. Então, de repente, esse tratamento aqui, né, vai passar essa fase crítica e eu posso voltar a ter as minhas conexões. Até terapia hoje online, né? Mas a gente tem muitas situações. O online expandiu muito. Então, a pessoa, às vezes, até mesmo acamada, né, ou com limitações de movimento, ela pode estar ativamente em outros tipos de reuniões sociais que, de repente, antes não poderia, né, sem internet.
costumo falar que depois da pandemia, muito parece que a vida foi dividida, né, entre pós pandemia e antes pandemia, né? Sim, sim, Hoje existe muito mais grupos online, existe a terapia ficou normatizado, não que não tinha antes, mas agora tem uhum, muitas pessoas que atendiam em consultório, agora só atendem online, então não passa mais aquela sensação para quem está passando pelo tratamento, nossa, só eu que estou fazendo um curso online, só eu que estou fazendo uma atividade física online. Pelo contrário, hoje isso é uma coisa mais comum e mais normal. Hoje em dia tem pessoas que preferem, eu sou uma delas, eu prefiro muitas das vezes estudar online ou fazer uma atividade física por um aplicativo, que eu acho muito mais confortável, estou fazendo na minha casa, então trouxe essa normalidade, né? Não é só mais para um paciente que está fazendo um tratamento de sentir, nossa, eu estou fazendo aqui, porque talvez tem muitos que não têm autorização do médico, né? Para sim, estar indo, sei lá, numa academia, ou sim, indo numa escola física, por conta que o tratamento não permite. Então, isso normatizou. Eu acredito que isso também para quem está passando por um tratamento, traz uma sensação de normalidade, né? sim, sim, sim. Uhum. E o importante, né, é justamente aceitar, né? A gente fala que a fase da aceitação é a mais difícil, né? Aceitar o tratamento dentro do que é necessário ser feito, né? E para quem está na fase preventiva, a gente sempre reforça, né, a importância de se fazer um check-up sempre, das mamografias, do toque, né? Porque a mamografia ela tem é a partir de uma certa idade, né? Do toque, sentiu algo estranho, né? Vai no ginecologista, vai no mastologista e pergunta, né? Porque podem ser 70%, né? Inclusive dos tumores são benignos, mas a gente tem os 30 dos que não sejam. E quanto mais cedo for diagnosticado, as chances de cura são maiores. Então, a importância do autotoque e dos exames preventivos é enorme, né? Então, é algo que a gente sempre fala, né? Ai, conheça a sua mama, conheça, faça sempre, né? Porque, geralmente, quem faz o exame ali, né, do toque, constante e de 6 em 6 meses, a chance ali de recuperação, caso tenha algo, são muito maiores. Existem casos de câncer que a pessoa só faz a cirurgia, não passa nem por quimio nem por rádio, né? Então é muito importante mesmo. Cecília, em nome da Lab Carreiras, eu agradeço, né? E se a pessoa quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser te seguir na rede social, quiser contratar você para fazer terapia ou psicanálise com você, você poderia estar passando seus contatos? Sim, claro, no Instagram é mceciliapsi, PSI. No TikTok tá igual, mceciliapsi. E tem um site, né, www.mceciliapsicanalise.com.br. Tá, vai ser um prazer responder alguma pergunta, trocar uma ideia com vocês. E eu super agradeço esse convite, tá, Dayana? Quando vocês quiserem, me chamem sempre. Com certeza, se tiver algum outro tema que você queira trazer, você está bem-vinda. A gente faz questão de trazer profissionais de várias áreas, porque tem muitas pessoas que estão querendo fazer transição de carreira, ou às vezes são estudantes que estão saindo do colégio, da escola, estão perdidos. Então, é interessante, a gente sempre traz assim profissionais de várias áreas para poder estar falando um pouco, né? Porque a pessoa às vezes acha assim, eu preciso, igual você jornalista, né? E tem as outras formações. Então, às vezes a pessoa acha que ela tem que fazer uma única coisa só. E eu Sim. creio que tudo isso agrega, né? Se você até quiser falar um pouco mais sobre isso, tudo isso agrega para o profissional, né? Para ele se tornar quem ele é, faz parte do processo, né? Sim, sim. Na verdade, eu não trabalho mais com jornalismo, né? Trabalhei muitos anos. Na própria faculdade de jornalismo, eu já tinha conhecido a psicanálise, né? Porque a gente tem um pouquinho, assim, da saúde mental, passa por ali pela psicanálise, é muito importante. E ali eu já tinha tido esse primeiro contato e realmente eu fui ali lendo, pesquisando até o momento que eu optei por fazer minha formação e eu concordo. Dizem, né, que, não sei se é verdade, mas para mim faz muito sentido, que a primeira formação a gente faz muito na emoção, né, ali com 17, 18 anos, não sei, que é a primeira escolha. E a segunda escolha já é uma escolha em que a gente se conhece. Então a gente sabe
do que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, a segunda opção de carreira costuma ser aquela que a gente faz e, como é que eu posso dizer, e que de repente seja melhor sucedida, não sei, mas porque a gente faz racionalmente, sabendo o que a gente gosta e sabendo do retorno, enfim, com o que a gente vai trabalhar. Não é mais a aventura da primeira formação, né? Então, ó, já fica de dica para você aí, ó, que está assistindo, que ou também já é formado, já está atuando muitos anos na mesma área e quer fazer transição, é possível, né? Então, é possível. Então, novamente, a gente agradece, e você que está assistindo, curta, compartilha e segue também a Cecília, tá bom? Obrigada, viu?